Shalom a todos. Esta semana nós temos as últimas inscrições, a última oportunidade para se inscrever para o nosso congresso, dia 29 de setembro, sábado agora, ok? Inscrições pelo e-mail verdaderevelada@live.com é gratuita. Você que está na região sul e ainda quiser participar, aproveite a oportunidade. Vamos começar o nosso hangout. Bom, meus queridos, como você sabe, todas as terças estamos com a série As Profecias de Daniel na Visão Hebraica. E, embora já tivéssemos feito esse estudo no passado, hoje estamos retomando esse estudo na visão dos profetas, na visão das Escrituras. E nós precisamos da bênção do Eterno para abstrair tudo aquilo que é necessário para o nosso tempo. Vamos orar nesse momento. Yahweh Todo-Poderoso, Elohim, somente teu nome e o teu ungido sejam exaltados sobre toda a terra. Bendito e engrandecido seja o teu nome, Yud-Rei Vav-Rei, o grande eu sou. Te damos graças pela vida e pela oportunidade de proclamar a tua glória, o teu caráter perante todos, sendo alcançados por meio desse veículo profano, mas que serve para o teu propósito também, o YouTube. Em nome do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, pedimos essas bênçãos. Assim seja. Queridos, hoje nós vamos falar sobre Daniel, capítulo de número 4. E é interessante que quem escreveu o capítulo 4 de Daniel, na verdade, foi o próprio rei pagão e babilônico, Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, conforme está no hebraico, na Bíblia verdadeiro nome, que é a Bíblia que nós utilizamos nesse estudo. E o capítulo 4 de Daniel demonstra como o homem pode chegar a exaltar-se sobremaneira, mesmo depois de ter a revelação do fim do seu império, mesmo depois de ter uma segunda confirmação por meio de um evento tremendo, como foi o estudo que nós fizemos na fornalha ardente, os 3 jovens hebreus, onde o fogo não conseguiu queimá-los, nem cheiro de fumaça havia neles, porque um quarto homem, semelhante ao Filho do Altíssimo, estava com eles na fornalha. Nos usando pela provação, pela tribulação, não deveremos temer, porque o Eterno está conosco. E o Messias disse: estou convosco até o fim dos séculos. Então, mesmo passando pela grande tribulação, como vamos passar, estaremos protegidos no meio da fornalha, no meio da cova de leões, no meio da perseguição. Mas, prezados ouvintes, no passado, homens já se engrandeceram acima do Altíssimo, acima do seu ungido. John Lennon, certa vez, declarou: somos mais populares que Jesus Cristo. E realmente ele ficou tão popular, eu não creio tanto quanto Jesus Cristo, mas ficou tão popular que um próprio fã dele, o assassinou. E Emmanuel Macron, que tem chamado a atenção dos holofotes da mídia e de teorias da conspiração e um monte de coisas relacionadas ao anticristo, se autodenominou Deus Júpiter, no Palácio do Sol, diante de uma pirâmide Illuminati. Júpiter à l'Élysée. Júpiter, né, como um deus. E frequentemente esses homens, atores, cantores, enfim, artistas no geral,
tem essa tendência de estrelismo, de se vangloriar e de se exaltar acima do próprio Criador. Mas nada mais nojento e mais intragável do que YouTubers se ostentando. Mas se você falar assim, olha, tem canais de YouTube aí, né, famosos, que realmente estão com milhões de inscritos e etc. Esses aí, que são ímpios, né, não tem temor, não tem nada na vida, até tudo bem, dá para entender. Mas YouTuber que se diz cristão, que se diz não sei o que, anti-Illuminati, que se diz se ostentando, se vangloriando, e ainda mais intragável é ver um exaltando um ao outro. Aí é o fim da picada. E nós vamos falar hoje sobre esse sentimento que originou o pecado. Orgulho, a soberba, o egoísmo. A inveja de Lúcifer foi o ingrediente contaminante que o levou a desafiar o Altíssimo. E ela levou consigo até essa parte dos anjos também. Tal é a capacidade de influência de alguém que começa a se ostentar, a inflar seu ego, a se projetar como alguma coisa. Quando a Bíblia diz, olha, aquele que pensa ser alguma coisa não é nada. Não nos comparando como outros fazem, mas para que a glória seja do Messias, a glória seja do Altíssimo. Daniel capítulo 4 mostra como Babilônia, representada na queda de um homem, irá cair nos últimos tempos. Essa Babilônia que ainda existe, ela nunca deixou de existir. Engana-se quem acha que a filosofia de Babilônia, que o poder babilônico, ele desvaneceu no tempo. Engana-se. Bom, queridos, Babilônia é a cidade dourada, havia ouro abundante, havia uma das sete maravilhas do mundo. Os muros de Babilônia eram tão espessos que podiam ali andar carruagens em cima. E era a glória dos reinos dos homens. E veja você o que aconteceu com Babilônia. Confiante da invencibilidade, Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, passa pelos portões de Estar. A deusa deles, mas estará realmente seguro? Historicamente, arqueologicamente, Babilônia já foi confirmada. E o fato é que tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que eram os jardins suspensos babilônicos. E o capítulo 4 de Daniel se trata do testemunho da conversão de Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar. Ele escreveu esta carta, contando o seu testemunho. A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Eloá, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. Seu reino é um reino sempre eterno. E o seu domínio são em geração. Aqui ele começa glorificando o eterno. Aqui ele começa cumprindo a promessa que diz que todo joelho se dobrará e confessará que Yahushua é o soberano. Eu, Nebuchadnezzar, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Queridos, o ímpio anda espantado. Por que ele anda espantado? Porque de uma outra, já vi tanta gente que estava se gabando e de repente cair, né, no esquecimento, cair. Sua fama é passageira, seu sucesso fica no esquecimento. E repleto de medo, o rei babilônico novamente chamou os sábios, mágicos, astrólogos, caldeus e feiticeiros, mas assim como os astrólogos tentaram explicar o primeiro sonho, não tinham a menor ideia do que significava. Finalmente, Daniel entrou na câmara de audiência.
E o verso 6 do capítulo 4 continua descrevendo como foi o reencontro do rei com Daniel. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, e contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Yarro, é o meu juiz. E contei o sonho dizendo, Belteshazzar, que é o nome que eles deram aí para Daniel, mestre dos magos. Pois eu sei que há em ti o Ruach dos Eloá santos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses. E nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Interessante o codinome que Daniel recebe do rei babilônico, né? Aquele que tem o Espírito dos deuses habitando nele. Note, Babilônia é politeísta. E ele sempre remete. Porque o povo hebreu só tem um. O eterno é um, acabou. Só um Deus e Pai de todos, que é o Yahweh, o eterno, o Pai. E mesmo com o entendimento babilônico politeísta, o rei entendia que esse homem tinha algo diferente. Ele possuía o Espírito do eterno dentro dele. Queridos, é o que mais nós precisamos, o Espírito do eterno dentro de nós. Não é ego, não é ostentação, não é embelezamento, não é destaque, bajulação, números, dinheiro. Nós mais precisamos é o Espírito do Altíssimo habitando dentro de nós. É isso que fará a diferença nesse mundo. Nos últimos tempos, o Eterno terá seu povo de Israel remanescente. E eram assim as visões na minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até aos confins da terra. Isso é uma coisa incrível. A visão do rei revela que o Eterno tem uma figura como uma árvore representando algo imponente, algo importante, e que esta árvore era vista até os confins da terra. Tirando a parte que o Império Babilônico abrangia todo o mundo antigo conhecido, na sua época, nós sabemos que, pelas Escrituras, sempre uma visão completa da terra é possível. E isso só se dá numa terra plana. Achem ruim os que não gostam disso, desta revelação bíblica. Mas só se pode alcançar uma visão completa de algo em toda a terra, num reino circular plano. E era assim que foi descrita a visão do rei. Foi assim que foi descrita a visão do Messias, quando Satanás o levou para ver todos os reinos da terra, do alto de um pináculo, né? E assim é descrita a visão holística, né? Total do mundo, dos reinos dos homens nas profecias. E a descrição do sonho é que a sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda carne se mantinha dela. Se nós fizermos uma analogia profunda no livro de Daniel e Apocalipse, nós vamos descobrir que quando nós falamos de animais do campo, bestas, aves do céu, toda carne, nós estamos falando aqui de reinos, estamos falando de nações, de línguas, de povos que eram servidos pelo Império Babilônico. E eu estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um sentinela, um santo descia do céu. Então, o mensageiro do Altíssimo, ele vem com uma mensagem. Ele clamava fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra.
e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais na grama da terra. Então a árvore imponente, ela era derrubada, cortada, folhas sacudidas, frutos espalhados, afugentava todos. Mas esse tronco, com suas raízes, foi permitido ficar na terra com cadeias de ferro e de bronze. Isso tem uma analogia tremenda, porque na estátua lá da visão do capítulo 2 de Daniel, parte dessa estátua era de ferro e outra parte de bronze. Ou seja, foi permitido uma prolongação, de certa forma, do espírito babilônico, né, da essência babilônica ainda, como dissemos, nos impérios romano, tanto o oriental como o ocidental, e no Império Grego, que é o bronze. Né? E no seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande árvore. Podemos imaginar essa árvore? Podemos entender como ela era vista, como ela poderia ser admirada, como ela estava em destaque, como ela se projetava acima de todas as outras criações na Terra. É o mesmo espírito de hoje, como os homens fazem para si ídolos, como esses homens utilizam os mecanismos atuais, modernos, para exaltar-se e para exaltar uns aos outros. A mídia, principalmente, é um veículo, e já falamos sobre a imagem da besta, você assista o estudo que nós fizemos na semana passada, é tremendo, né? A imagem da besta já está se formando. A mídia, os meios de comunicação serão um instrumento para proclamar a imagem da besta, para levar a cabo a falsa adoração. E ela usava, queridos, frequentemente uma árvore ela é usada figurativamente comparada a um homem, ou a homens. O salmista usa essa metáfora, o profeta Isaías usa. Há uma parábola no livro de Juízes também que relata, né, a visão lá de árvores conversando umas com as outras e etc., representando líderes do reino de Israel. Ou seja, você tem árvores como pessoas, lideranças, é uma analogia que é usada nos sonhos, nas revelações do Eterno. A 17 diz, seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Então, o rei babilônico iria ser humilhado. Ele ia se tornar um animal por determinação divina, e iriam durar 7 tempos. E quantos tempos são 7 tempos? Em Daniel 11:13 diz, porque o porá maior do que a primeira ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, o próprio Daniel, no livro, revela que tempos são anos proféticos. E na visão, 7 tempos que o rei iria passar como animal, rastejando de 4, humilhado, nu, ao relento, podre, pelos crescidos, unhas crescidas, iria ser de 7 anos. 7 tempos proféticos são 7 anos na Bíblia. E por que aquele sonho foi dado? Queridos, frequentemente o Eterno, ele fala aos profetas, ele fala ao povo hebreu, fala ao povo de Israel, mas também ele fala, por vezes, a ímpios. Ele repreende, exorta, ele manda sinais, advertências para que se arrependam. E o verso 17 diz, esta sentença dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Eu fico olhando essa corrida presidencial aqui no Brasil, eu fico vendo lá grandes e alguns pequenos também, eu fico pensando, nós sabemos que até certo ponto tudo isso é manipulado, urnas eletrônicas falsificadas, voto eletrônico
que na verdade é manipulado. Mas enfim, as pesquisas, né, que estão aí todas mentirosas, manipuladas pela mídia. Mas o Eterno é quem dá a última palavra. Se o Eterno não quiser, meu irmão, ele não permite. Agora, se ele permitir, ele tem a última palavra, então ele vai, então permite. Até um mal menor, digamos assim. Mas é interessante, a palavra diz que ele dá a quem quer. Ele diz, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Mais uma vez aqui, a terra tem extremidades, ela tem um ponto final. Tem limites. E o rei recebeu a interpretação, tu é a árvore. Cresceu, se fortificou, se engrandeceu, domínio, riqueza, poder, mas o Eterno pôs um fim. O verso 14 diz, clamando fortemente, dizendo assim, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos e sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Queridos, aquela Babilônia terrível caiu a primeira vez. A escola de mistérios, ocultos, satanistas, feiticeiros, magos, astrólogos, clarividentes, imorais, soberbos, aquele império foi humilhado. A queda de Babilônia é fielmente retratada no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro dos profetas. O profeta diz que Babilônia iria ser desnudada como quem tira a tanga de uma prostituta e humilhada publicamente. Babilônia iria ser um exemplo de derrota, de fracasso diante de todas as nações, para que o Eterno fosse glorificado. E frequentemente, os grandes empreendimentos humanos que afrontam o Criador são humilhados. E a profecia diz que ainda serão desmascarados. Agora, é importante entender uma coisa. Quem é Babilônia? Queridos, pudera dizer que Babilônia é apenas o sistema romano, ou a religião das capas pretas, ou a política corrupta, tanto de Brasília como do mundo. Pudera dizer que a Babilônia é só os senhores do mundo, os Illuminatis. Pudera dizer. Mas, na verdade, Babilônia é um sistema mundial. Ele abrange tudo que está ao nosso redor. A política, a economia, as religiões, ele abrange a mídia, tudo o que nos cerca. E a Babilônia que irá cair é o sistema, a NASA, o sistema da pseudociência, o sistema dos líderes, dos astros, das estrelas, que são idolatradas, os artistas, semideuses, né, como se colocam, serão humilhados, serão expostos, todas as suas imundícias, a Bíblia diz, e serão reveladas. A grande prostituta, em Apocalipse 18, irá ser consumida, aqueles que se prostituem com ela comerão sua carne viva e ela será queimada, diz a profecia. Tremenda é a sina do sistema atual. O verso 15 diz, mas o tronco com suas ferro de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais na grama da terra. O rei babilônico ainda continuou vivo pela benevolência do Eterno, representando as cadeias de ferro e de bronze nas quais ele estava preso, na sua insanidade, na sua condição temporal, inválida, né? Desabilitado. Ele continuou como um animal. Imagine o rei saindo do palácio, despindo de suas roupas, andando de quatro, e como um animal berrando e babando, como um cachorro do mato, como um animal selvagem qualquer.
Imagine a humilhação de diante de todos os embaixadores dos reinos, diante dos súditos, diante da realeza, dos nobres, dos príncipes, aquele rei que se vangloriava agora como um porco sujo na lama. Imagine a situação daquele homem, senhores. Porque o livro de Provérbios diz que quanto maior a arrogância, a soberba, a prepotência, maior será a queda. E dado isso, eu prefiro não ser nada a estar galgando um salto alto e depois tombar. E assim você, meu querido, não queira ser nada para esse mundo. Não queira aparecer, não queira a glória efêmera dos homens. Escolha o reino eterno. Escolha a glória do Messias. Escolha a glória, a majestade, o domínio, o poder do Altíssimo. Toda honra e toda glória sejam dele. Nós somos apenas jarros de barro para carregar a preciosidade desse conhecimento, do Espírito do Eterno dentro de nós. Somos o templo. Queridos, a porção dele era com os animais, comendo grama. Quem sabe ele comia ali alguns insetos do chão. Quem sabe ele até sujava as mãos de fezes e de outras imundícies próprias dele, como um animal. É assim que o Eterno derruba e humilha aqueles que se exaltam. E glória a ele por isso, meu querido, porque senão ele repartiria sua glória. Mas a Escritura diz que ele não reparte sua glória com ninguém. Nem com denominação religiosa alguma, nem com profeta algum, nem com títulos, nem com denominações, nem com prêmios, com decorações, com troféus, nada disso o Eterno reparte sua glória. O tronco permaneceu com as raízes. Jó 14:9 diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ainda há esperança para o soberbo. Quebrante-se soberbo, quebrante-se orgulhoso e declare que Yahushua, o Messias, é soberano. Declare que o Altíssimo é soberano, é supremo. Jó 14:9 diz que há esperança para o ímpio, há esperança para os babilônicos, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta. Há esperança. Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E foi assim que Babilônia caiu, não naquele tempo do rei babilônico, mas do seu neto. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Aleluia. Queridos, o Eterno reina. Yahushua Rai, Yahushua vive, ele reina. Vive e reina para sempre. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Chegará um dia que os reinos do mundo se tornarão reinos da terra para sempre, na sua vinda. Em Daniel 4,15 diz: mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais na grama da terra. Deuteronômio 32:2 diz: goteja minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. A dieta herbívora, foi bom para ele comer relva, foi bom para ele beber a água do orvalho, foi bom para ele se descontaminar da comida babilônica, dos rodízios babilônicos, dos animais impuros babilônicos, do porco, do rato, de todos aqueles animais imundos que o rei comia, do destempero, né? Da glutonaria, da bebedice. E foi assim que, por 7 anos perfeitos, representando a perfeita desintoxicação, aquele rei passou do orgulho e da imundície dele. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como boi, e será molhado do orvalho do céu.
e passar-se-ão sobre ti 7 anos, ou tempos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, queridos. Cuidado, artistas, políticos, youtubers, cuidado. Seu reino não pode cair de uma hora para outra. Pode desmoronar. Seu império pode virar pó. Cuidado. E outra, queridos, antes de bajularem alguém por aí, muito cuidado. Não tire a glória do Eterno. Não tire a glória dada somente ao Messias. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue tua tranquilidade. Queridos, o arrependimento, a restauração é isso, techuvá é isso, é você deixar o orgulho, deixar a avareza, deixar os pecados e trocar tudo isso pela justiça, pela tzedakah. Tzedakah, queridos, é solidariedade, é praticar o que é justo, é ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, é se compadecer daquele que sofre próximo de você, seja na sua casa, seja na sua rua, seja na calçada em que você passar. E ele disse, olha, deixa a tua arrogância, deixa o teu ego, deixa a tua imundície e usa de misericórdia. E todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor e ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real. E aconteceu. Ele disse, não é esta para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, passou de ti o reino. História de pessoas que brincaram com o Eterno e se deram mal. Por quê? Porque eles ficam desprotegidos. Eles tiram a única proteção, eles afastam de si, eles são autores disso, né? Que o Eterno não se agrada na morte do ímpio, antes quer que todos se arrependam, mas eles cavam sua própria sepultura. Por isso que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre aquele rei, foi tirado dentre os homens e comia erva como bois. Seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia e suas unhas como a das aves. Imagine aquele homem. No histórico babilônico foi encontrado o seguinte, um fragmento incomum de uma tábua em Babilônia, publicado no Museu Britânico em 75, considera que possivelmente se refere à doença mental de Nabucodonosor. A inscrição diz, a vida não parecia ter valor algum para ele, ele não demonstra amor pelo filho ou filha, e a família e o clã não existem mais para ele. Queridos. Mas ao fim daqueles dias eu, Nebuchadnezzar, levantei os olhos ao céu e tornou-me a ver o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. É o Altíssimo, é o Messias, é o nosso soberano, é o reino dos céus, é o mundo vindouro. Essa deve ser a nossa linguagem. Não eu, mas eu e eu, falando de si na terceira pessoa, me dá nojo. Eu tenho vontade, eu tenho náuseas, eu tenho vontade de vomitar e nunca mais ver um negócio desse. Porque todos os que se ostentaram, que se engrandeceram, reconheceram que o Altíssimo é o Deus dos deuses, que Ele é soberano dos reis, que Ele é revelador de mistérios. Depois da experiência da fornalha ardente, Ele disse, bendito seja Yahweh, o Elohim de Shadrach, Meshach, Abednego. Nenhum outro Elohim, nenhum outro Deus pode livrar como esse. Ele é incomparável. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Pó. Não passa de suor, esterco. Em nada. E segundo sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Em nada. Se há algum valor em nós, é porque o sangue do Messias nos remiu. Fomos comprados. Esse é o valor que nós temos.
No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia. E qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Queridos, nós temos duas alternativas nos últimos dias. Agora, Babilônia toda será destruída, o sistema será demolido, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ficar nada. Todas as cidades das nações vão cair, a glória dos homens será destituída e será restaurada a glória do reino de Israel. O Messias diz que se nós cairmos sobre a pedra, a rocha que é ele, não o Papa, aliás, as vergonhas do sistema babilônico romano já estão aí. Né? Abusos, um monte de imundícias aí sendo reveladas. Prostitutas já estão sendo desnudadas. Qualquer que caiu sobre aquela pedra, que é o Messias, caímos sobre ele, nos quebrantarmos diante dele, nos confessarmos os nossos pecados, abandonarmos e mediante uma vida de humildade, porque Miqueias 6,7 diz que o Eterno pede de nós que andemos humildemente com ele, pratiquemos a justiça, que ames a verdade, etc. Só isso. Então, quando nós nos quebrantarmos de joelho, chorarmos nossas misérias, nossos pecados, e Yom Kippur está chegando, o dia da expiação, agora dia 28 do pôr do sol do dia 27, quinta-feira começa Yom Kippur, do pôr do sol até o pôr do sol da sexta-feira, dia 28, é hora de jejuar, é hora de se afligir pelos nossos pecados, é hora de confessar, é o dia que o Eterno apaga os nomes do livro da vida. Naquele tempo em Israel, o sujeito era fulminado se ele não passasse no crivo do juízo. E hoje, os nomes eles são apagados do livro da vida ou são inscritos no livro da vida. Aquele que for humilde, confessar, se arrepender, será restaurado. Mas aquele que for duro, soberbo, egocêntrico, será despedaçado, feito como pó. Como a estátua de Daniel 2 diz que a rocha caiu sobre aquela estátua, ela ficou como palha, mesmo sendo composta de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Que o Eterno te abençoe, meu querido. Que ele possa estar na tua boca, sendo exaltado e glorificado em todas as coisas, em tudo dá graças. Vamos agradecer, vamos louvar o Eterno. Dia e noite, bendito seja ele para todos sempre. Shalom. Que o Eterno nos amanhã, 20 horas, se o Eterno permitir, no canal Neemias Gomes, nosso informativo semanal. Não percam.